Diversas classes, customização de personagem, história vasta e imersiva, mecânicas de combate detalhadas, builds diferenciadas, chefes extremamente complicados. Bom, esse é o Ragnarok Online, o jogo do qual eu tô tentando postar um pouco menos aqui no canal. Mas aparentemente tem um outro jogo muito famoso que se enquadra nessa descrição e que meus inscritos acharam que seria uma boa ideia eu jogar ao vivo em um dia onde tudo tava indo bem demais pra ser verdade. E esse jogo, bom, você viu no título, ele é o Dark Souls 3. Um jogo do qual eu já havia ouvido falar, mas eu nunca tinha ousado jogar. Nesse vídeo eu vou contar pra você como foi a minha primeira experiência jogando esse jogo que atualmente eu tô tentando zerar ao vivo. Se você nunca jogou Dark Souls, você talvez vai compadecer com o que vai assistir, mas se você já jogou, se prepara. As cenas que você vai ver nesse vídeo são fortes. E o jogador? Bom, o jogador é bem fraco. Logo de início, ao começar meu save no jogo, eu me deparei com a tela de customização de personagens. Pra ser bem honesto, eu nunca tive muita paciência pra tentar criar as coisas mais bem trabalhadas e bonitas nesse tipo de tela. Eu não sou o cara que tenta fazer o Bolsonaro e o Lula nas telas de customização. Então, eu só fiz a coisa mais aleatória e largada que eu consegui pra iniciar logo o jogo. Na escolha de classes, eu escolhi o Feiticeiro, porque é a classe que eu jogo em qualquer RPG que eu jogue. E como bônus, eu ouvi pelo meu chat que essa é a classe favorita dos noobs. Tipo eu. Outra coisa que eu notei durante a criação de personagem é que boa parte das customizações que eu podia fazer no meu boneco faziam ele transitar entre um cadáver apodrecido e um recém-morto. E eu não tinha entendido muito bem o motivo disso, até o jogo de fato começar. Ah, por isso que as paradas é pra eu parecer um morto-vivo direto, eu ficava, nossa, por que eu pareço um morto-vivo? Porque eu sou um morto-vivo, né? Tô revivendo, né? Legal. Outra coisa interessante de se pontuar é que eu não sou o jogador mais habilidoso de todos os tempos, e durante esse vídeo você vai perceber isso com muita facilidade, como por exemplo nos momentos em que eu tava no tutorial mesmo. Travar e liberar alvo? No R? O que é um R? O que é um R? Sim, eu passei uns bons 5 minutos olhando pro meu controle tentando entender o que era um R. O que é um R? Ah... Outra coisa interessante também de se pontuar é que Dark Souls 3 é um Souls-like. É aquele estilo de jogo onde você tem um combate cadenciado, onde você tem que tomar cuidado com cada ação que você comete. Porque se você tomar um tapa, você já perde basicamente a sua vida inteira. Durante esse vídeo inteiro você vai perceber que eu não consigo aceitar esse fato. E não, eu não vou aceitar que eu tenho a hora de bater e eu tenho a hora de desviar. Oh meu Deus! Meu Deus! Jesus Cristo! O jogo ser difícil assim. Ah! Mas se você já jogou Dark Souls, então você sabe que essa parte que eu tô é basicamente o tutorial do jogo. Então, em algum momento eu tinha que finalizar esse tutorial, e foi o que aconteceu. Cara aqui, Oi? Quem é esse cara? Opa! Ganhei uma espada? Hã? Meu Deus! Que isso? Que isso? Eu tenho que matar isso aqui? Gente! Que é isso? Que isso? Meu Deus, não tenho nem HP! Meu Deus! Tá tomando! Caralho, moleque, foi um tapão. Vai tomando. Meu pai amado. Que isso que ele tá fazendo, velho?
Mano. Que isso? Que é isso? Que é isso? Ai, não dá pra lascar. Ele tá me batendo. Como foi essa, velho? Olha só, eu vou ser bem sincero, eu nunca joguei Dark Souls e eu tô repetindo isso pela milésima vez pra explicar que eu realmente não sei se era pra esse boss ter sido tão fácil. Assim, claro, ele não foi tão fácil, eu trapaceei, usei magiazinha, o que todo jogador de Souls-like considera trapaça, mas, bom, ele foi basicamente a única coisa no jogo inteiro que eu consegui matar de primeira. Sério, eu não consigo matar de primeira nem os bichinhos comuns dos mapas, e eu matei um chefe de primeira. Eu não sei se era pra ser tão fácil, mas foi o que aconteceu. Depois de matar esse chefe, eu andei só um pouquinho e fui introduzido a uma área onde basicamente é o meu checkpoint. É uma área que durante todo o jogo, aparentemente, eu tenho que voltar pra upar os meus atributos e tudo mais. E o meu chat me apresentou pra uma mulher bonitinha e loira, da qual eles disseram que era minha esposa. E eu tava fazendo bastante força pra não atacar tudo que tivesse pela minha frente, porque pra ser bem honesto, é bem gostoso ficar batendo em todos os NPCs. Mas eles disseram que não era pra eu bater nessa galera, então eu não bati. Só uma vez. Misclick, dog. Misclick, dog. A minha vontade incansável de atacar NPCs inofensivos do jogo se dava pelo fato de que eu não conseguia atacar NPCs agressivos do jogo, os monstros. E sempre que eu tinha qualquer tipo de combate com um monstro, era sempre uma coisa muito vergonhosa. Meu Deus, velho. Me deixa. Mano, esse bicho... Na moral, filho da puta. Na moral. Ó, otário. Ai, tem mais um. E eu acho que nesse ponto é justo eu revelar pra vocês uma informação que pode ter um pouco a ver com esse vídeo. Eu tenho muito medo de jogo de terror. E aí você talvez tenha se perguntado, Amons, Dark Souls é um jogo de terror? Bom, não é um jogo de terror, mas o meu medo de jogo de terror se dá por um quesito muito específico. Eu tenho muito medo de tomar susto e eu fico esperando esses sustos acontecerem. E olha só, eu tava brincando de dar susto em alguns monstros que eu encontrava pelo caminho, até que aconteceu uma coisa um pouco estranha. Vem aqui, Star Macho. Dá um susto nele. Vou dar um susto nele, gente. Fica quieto, não faz barulho. Não faz barulho que eu vou assustar ele. Gente, eu vou assustar ele com tudo. Meu Deus, errei. Merda. Bosta. Foi quase um susto, né? Tomando. Ai, desvia. Corre. Sobe. Eita, quanta gente. Sim, eu caguei nas calças. É pra eu passar ali? É pra eu fazer alguma coisa ali? Já sei. Eu vou voltar tudo e vou pela bunda dele, vou bater nele pela bunda. Bom, isso não foi exatamente possível, porque esse monstro não é pra ser enfrentado nessa etapa do jogo, ou não sei, na verdade, nem seria pra ser enfrentado, porque até o momento eu não enfrentei. Mas o que fica depois dessa cena é que basicamente eu comecei a jogar o jogo com um medo constante de tomar mais sustos como esse. E quando você tem medo de tomar susto, o que acontece é que o seu medo do susto se retroalimenta, e aí qualquer coisinha te dá um susto. Por isso tudo que eu fez.
E é claro, também existem as ocasiões onde você simplesmente decide não jogar por medo de tomar um susto. Joguei muito Dungeons and Dragons na minha vida. Aquele baú ali, ó. Muito Dungeons and Dragons pra abrir aquele baú ali. Caso você não tenha entendido o que aconteceu nesse trecho, é porque basicamente existe um monstro na mitologia do RPG que se chama Mímico. Ele é um monstro que se disfarça de baú pra engolir aventureiros. Quando eu vi aquele baú na hora, eu desconfiei que fosse um mímico e se eu tentasse abrir eu ia ser engolido. Mas... bom, meu chat disse que eu devia abrir, então eu voltei pra abrir. Gente, eu sei que é um mímico, tá? Tipo, tá muito na cara que é um mímico. Essa cordinha aqui deve ser tipo o rabo dele. É óbvio que é um mímico. Pente língua. Ah, vai te fuder. Tá muito na cara. Meu Deus. Caralho, mano, que pernão. É isso aí, eu sabia que era um monstro, eu sabia o que ia acontecer e eu me assustei mesmo assim. Mas é óbvio que se eu tinha aberto o baú do mímico, eu não ia deixar o mímico lá à toa sem descobrir o que ele ia me dar de recompensa. Então foi aí que eu comecei a travar uma guerra infinita contra o mímico, onde eu fiquei, sei lá, 1h30 até conseguir matar. Bom, eu morri bastante, mas é isso, né? Dark Souls. Ai não, não posso bater demais. Aqui foi my bad, aqui foi my bad. Isso é homem. Que isso? Meu Deus, mas o rolamento não sai. Quando o passado acontece, eles são o passado. É, eu morri bastante mesmo, a um ponto que eu tinha vontade de só fechar o jogo e desistir disso. Talvez o jogo só não fosse pra mim e tá tudo bem. Tem gente que é bom no LoL, tem gente que é bom no Dark Souls, tem gente que é bom no, sei lá, no Street Fighter. Talvez eu só não fosse pra isso. Mas em algum momento, por algum motivo, alguma coisa mudou. Rapaziada, tá valendo coisa grande agora, tá? Tá valendo a minha honra essa porra.
Cara, sendo bem sincero, a sensação que eu tive, particularmente ao matar aquele monstro, é que eu era o cara mais foda do mundo. Sério, eu tinha ficado tanto tempo tentando matar aquela desgraça daquele mímico, que quando eu matei, a sensação que eu tive é que não tinha mais nada nesse jogo que pudesse me parar. Qualquer coisa que eu tentasse, se eu colocasse esforço o suficiente, eu conseguiria, mas não é bem assim. Porque se esse fosse um inimigo tão desafiador e poderoso, muito provavelmente ele não estaria bem no começo do jogo. E, bom, o jogo continuou. Nada de muito relevante que eu tenha que dizer que aconteceu e etc, mas o jogo continuou até o momento que eu cheguei naquele lugar. Brincadeira, na verdade esse é só mais um susto que eu tomei. Esse nem era um inimigo forte, eu tô falando disso aqui, na verdade. Nosso grande Asbrum olha pra trás. Nosso grande Asbrum vê a coisa mais feia que ele poderia ver na vida. Um gordo. Você viu a dificuldade que eu tive com aquele mímico, você sabe quanto tempo eu devo ter demorado pra matar essa desgraça, né? Mas se você tá assistindo esse vídeo, se eu postei esse vídeo, é porque certamente em algum momento eu consegui. Bom, é claro que eu vou mostrar esse momento, né? É minha glória. Vou fazer um speedrun de inventário. Meu Deus, eu não sei nem qual item. Speedrun de inventário. Pronto, já gastei. Deu pra gastar.
Eu venci. Depois de 4 horas de gameplay jogando esta bomba desse jogo, eu consegui passar do boss, que pra muita gente é, sei lá, o tutorial. Mas eu venci. Então eu fiquei feliz. Mas na vida, as melhores conquistas não são aquelas que a gente consegue em segredo, e sim aquelas que a gente consegue compartilhar com as pessoas que a gente gosta. Então, pra mim foi muito bacana compartilhar isso com a galera que ainda tava me assistindo nessa madrugada quando eu fiz essa conquista. E claro, seria muito bacana também poder compartilhar minhas próximas conquistas com você que tá assistindo esse vídeo e chegou até o final, que muito possivelmente já deixou até um like e se inscreveu no canal. Eu ficaria muito feliz se, quando você tivesse um tempinho, você passasse nas lives que eu faço todo dia aqui no meu canal do YouTube para dividir umas conquistas comigo. Bom, você é sempre bem-vindo. Obrigado.